A memória RAM, também conhecida como Random Access Memory, é uma das peças fundamentais para o funcionamento do computador. Sem ele, o seu PC vira uma batata parada e inútil, mas com ele, seu PC funciona perfeitamente e roda todos os seus programas e jogos da forma que você quiser. Isso até ele dar um problema de tela azul e você precisar trocar ele, aí tu senta e chora. Olá meus camaradas, aqui é o Neptune de novo, e dessa vez eu darei mais uma aula de hardware para vocês. Dessa vez falaremos sobre a memória RAM. Os pentes que para os leigos, quanto maior a capacidade, mais rápido o seu PC é. O que está completamente errado, entre aspas. Estrutura física. A estrutura física das memórias RAM em 99% das vezes será assim. Um pente retangular que em alguns dos casos possui um dissipador o cobrindo. Ele pode ter LEDs RGB para estética e algumas escritas também. Escritas essas com algumas especificações entre outros. Tirando esse dissipador, nós vemos o pente pelado, como ele é na maioria dos PCs baratinhos que você encontra por aí. Nele temos o PCB, também conhecido como Printed Circuit Board, ou placa de circuito impresso. Suas cores variam e as mais comuns são as verdes e pretas. Nele nós encontramos os componentes soldados em si, além de desenhos semi-geométricos que na verdade são estrelas de metal condutivo cobertas por um material não condutivo para evitar que a pessoa leve um choque. Deixando o PCB de lado, nós temos os chips de memória, que usam o padrão DRAM. Entraremos nesse assunto de padrão DRAM mais para frente. São nesses chips que residem os dados que vão para a RAM. Também temos os controladores internos que controlam o acesso geral de dados da RAM, e que residem tanto dentro dos chips da memória quanto no PCB. E por último temos os pinos contatos, que são a parte que se encaixa nos slots de RAM da placa-mãe. Estrutura interna da DRAM. Quase todas as RAMs modernas usam o padrão DRAM, também conhecida como Dynamic RAM, onde funcionam por células compostas de um transistor. Para você saber melhor sobre transistores, veja meu vídeo sobre CPUs, e um capacitor, que é um componente usado na eletrônica para alimentar outro componente com energia. Ele funciona se enchendo de energia e descarregando essa energia no componente no qual ele está conectado. E essa carga e descarga acontece bem rápido, acontecendo milhares de vezes por segundo, o chamado refresh. Inclusive o padrão DRAM é chamado assim de dinâmica, justamente por causa desse refresh em alta velocidade. Voltando às células de memória, cada um deles tem a capacidade de conservar para si apenas um bit, por só haver um transistor. Com isso, cada chip de memória do pente pode ter bilhões de células, como por exemplo um chip de 4 GB de memória. Como cada gigabyte tem 1 bilhão 73 milhões 751.824 bytes, esse chip de 4 GB teria 34 bilhões 359 milhões 738.368 bits. E sim, seriam mais de 34 bilhões de células em um único chip que tem o tamanho da ponta do seu dedo mindinho. Tudo isso porque os transistores e capacitores possuem litografia de até 10 nanômetros. Funcionamento da RAM no PC. A RAM funciona no PC mais ou menos assim. A CPU solicita os dados da memória, como por exemplo para ler um dado de um programa. O controlador de memória localizado na CPU localiza esses dados são lidos pela CPU, podendo apenas ler ou alterar. E por fim, ao finalizar essa tarefa de leitura e escrita, os dados são escritos de volta na RAM, finalizando o ciclo. Vale constar que quando a CPU lê o dado da RAM, ela pode escrever esse dado na memória cache dela, sendo tanto a L1, a L2 ou L3, conforme que seja necessário. Também é necessário saber como os dados são organizados na RAM, a começar pelas células de memória que já ouvimos antes, que possuem um transistor e um capacitor cada. Logo após vem a matriz de células, composta por linhas e colunas de células de memória. Basicamente, pode-se comparar a matriz a um plano cartesiano de números inteiros, onde cada linha de células se organiza na horizontal, tendo várias células de memória empilhadas um do lado do outro, e cada coluna é organizada na vertical, tendo várias células de memória uma em cima da outra. Após a matriz vem o banco de memória, que é basicamente a matriz mais alguns Gary como controlador de memória e outras estruturas. Existem conjuntos de diversos bancos de memória por chip e vários chips por pente, compondo assim a capacidade total do pente de memória. Padrões de memória. A tecnologia está sempre avançando e para o hardware não é diferente. Houveram diversos tipos de memória RAM no PC, a começar com a SRAM, que usava o padrão físico de chips DIP, Dual Inline Package. Surgiu por meados de 1969, também conhecido como Static RAM, pois possuía de 4 a 6 transistores e nenhum capacitor por célula, assim não tendo refresh, sendo nomeado então de estática. Logo em 1970 surgiu o padrão de chip DRAM, onde os primeiros da época ainda usavam o padrão físico DIP. O padrão DRAM possuía um transistor e um capacitor por célula, sendo o padrão para as memórias seguintes, inclusive até os de hoje. Em 1987 surgiu a FPM DRAM, Fast Page Mode DRAM, que possuía um modo de acesso mais eficiente, além de ser o primeiro a usar o padrão físico SIM, Single Inline Memory Model, de 30 pinos.
Logo após, em 1995, surgiu a EDO-DRAM, Extended Data Output DRAM, que trazia uma melhoria no modo de acesso de dados e o padrão SYN de 72 pinos. Em 1997 veio a SDRAM, Synchronous DRAM, uma memória RAM que sincronizava com o clock do FSB da sua mãe. Uma memória que sincronizava com o clock do FSB da sua placa-mãe, e sim, farei um vídeo sobre placa-mãe no futuro. Além disso, ela foi a primeira forma de RAM que usou o padrão físico DIMM, Dual Inline Memory Module, de 168 pinos. E por fim, em 2000, veio o padrão DDR-SDRAM, Double Data Rate Synchronous Dynamic RAM, que usamos até hoje, além do padrão DIMM de pinagem variável com cada geração que viria a partir dele. O DDR é chamado assim pois além de ser sincronizada também com o FSB, ela transfere 2 dados por ciclo de clock, uma na subida e outra na descida, tendo efetivamente o dobro de largura de banda. Assim tivemos o DDR1, 2, 3, 4 e 5, no qual usamos hoje em dia. Além disso, também havia o LPDDR, que são a variante da DDR convencional, que possuem menor consumo energético, menor tensão e produzem menos calor. São super compactos e graças a isso são usados em notebooks, tablets, smartphones ultrafinos e dispositivos de inteligência artificial. Sendo sua maior desvantagem o fato deles não serem removíveis, são soldados na placa, o que o torna meio inconveniente de se usar em certas ocasiões. Além disso tudo, também temos o SODIMM, Small Outline DIMM, que é basicamente o padrão físico de memória usados em notebooks, notórios por serem menores em tamanho que os pentes de desktop convencionais. Tem suporte de DDR1 ou 5 e podem ser usados em notebooks, mini PCs, PCs all-in-one e nos terríveis e amaldiçoados computadores da Positivo. Sério, essa marca merece um vídeo dedicado só pra ela, eu vou deixar isso pro futuro. Quanto ao padrão DIMM convencional de desktop, foi aumentando a quantidade de pinos presentes com a passada geração do DDR. Porém, isso está para mudar com o novo padrão físico de memória ameaçando tomar o posto do DIMM, o CAM2, que significa Compressed Attached Memory Module 2, que terá suporte tanto para o DDR5 quanto para o futuro DDR6. E especificações da RAM. A começar pela capacidade, cada pente de memória tem uma capacidade própria, seja na escala dos megabytes ou nas recentes escalas dos gigabytes. Mas vamos fazer uma lista básica sobre escalas de memória / armazenamento. Cada byte tem 8 bits. 1024 bytes formam 1 KB. 1024 KB formam 1 MB. 1024 MB formam 1 GB. 1024 GB formam 1 TB. 1024 TB formam 1 PB. E assim por diante. Cada pente possui múltiplos chips de memória, possuindo cada um uma fração da memória total do pente. Alguns podem ter mais ou menos memória do que outros, dependendo se um ou outro seja de verificação de erros, como no caso das memórias SSC, que veremos mais pra frente. A segunda especificação notória das memórias RAM seria a frequência, o famoso clock. Assim como o processador e outras peças, ele também opera em ciclos e hertz, como por exemplo um pente de DDR4 3200 MHz, quer dizer, quase isso. É importante notar que devido à funcionalidade das memórias DDR atuais, é utilizada uma nomenclatura diferente, os transfers por segundo, uma vez que a frequência base é duplicada pelo funcionamento da DDR. O pente de memória sempre terá transfers por segundo 2 vezes maior que a frequência base. Por exemplo, um pente DDR4 3200 MHz tem na verdade 1600 MHz e opera 3200 megatransfers por segundo. Além disso, esses megatransfers por segundo seriam a transferência real dos dados, mas não faz tanta diferença chamar a nomenclatura de hertz ou transfer, só se você quiser ser mais técnico. A terceira característica notável da RAM é a sua latência. Ela é basicamente o tempo entre o pedido pelos dados que a CPU faz para a RAM e a entrega desses dados da RAM. Ela é medida em ciclos de clock, que é a oscilação completa entre subida e descida do clock. E esse ciclo acontece em determinado tempo. Além disso, há a latência de ciclos, que é a quantidade de ciclos que acontecem antes da RAM entregar os dados para a CPU. Resumindo, a latência é a quantidade de ciclos de clock que a RAM leva para levar o dado à CPU. Existem 4 tipos de latência de RAM. O CL, Cache Latency, que é a latência de ciclo que mencionei previamente. A TRCD, Row to Column Delay, que é o tempo entre ativar uma linha e uma coluna da matrix. O TRP, Row Precharge, que é o tempo para fechar uma linha de memória que estava aberta, e por fim a TRAS, Real Active Time, que é o tempo mínimo que uma linha precisa ficar aberta. Falar mais sobre como a latência funciona seria complexo demais, e ensinar isso e gerir tão rápido seria meio complicado, então vamos para o próximo tópico. Largura de banda. Se você já se aprofundou na área de hardware, já deve ter ouvido que tal peça é 32 bits ou 64 bits. E isso não é diferente com os pentes de memória. Mas se os pentes possuem bilhões de bits, como eles podem ter apenas 64 bits? Isso é porque os 64 bits se referem à largura de banda do pente. Bem, vamos à análise.
Usando de exemplo, os pentes DDR4 eles possuem majoritariamente barramento de 64 bits. Isso significa que a cada ciclada de memória, ou seja, um clock, ele entrega 64 bits ou 8 bytes para o processador, com cada chip de memória tendo barramento de 8 bits cada, para totalizar os 64 bits do barramento. Mas enquanto os pentes que possuem mais 8 chips de memória, dá para ver claramente que há mais de 8 de cada lado. Isso não daria 128 bits de barramento? Bem, a explicação disso está no conceito de ranks. Os ranks são os conjuntos de chips que trabalham em conjuntos para fornecer os 64 bits de barramento. Ou seja, cada rank inteiro entrega o barramento de 64 bits por ciclo e o controlador de memória do pente acessa apenas um rank por vez. Com isso, múltiplos ranks não aumentam a largura de banda, mas sim a capacidade máxima do conjunto do pente. Como cada rank é um conjunto de 8 chips, é fácil notar qual pente é single rank ou dual rank, apenas virando o pente e contando quantos chips há. Mas há alguns casos onde pode haver mais 8 chips por rank, sendo um dos casos os pentes de memória SCC. Memórias SCC. As memórias SCC, também conhecidas como Error Correcting Codes, são um tipo especial de memória RAM. Eles conseguem corrigir erros e dados em tempo real, mais ou menos assim. Tendo como exemplo um pente de memória DDR4 não SCC, ele possui um barramento de 64 bits. Já um pente de memória DDR4 SCC possui um barramento de 72 bits, sendo os 64 bits mais 8 bits extras de correção, sendo 1 bit extra para cada byte. Os pentes SCC possuem dessa vez 9 chips de memória por lado do pente, ao invés dos convencionais 8 por lado, sendo esse um chip extra o responsável pelos bits de correção, abrigando dentro dele todos os outros 8 bits ou 1 byte de correção. Um pente SCC pode tanto ser um SCC Unbuffered, também conhecido como UDIMM SCC ou Unbuffered DIMM SCC, quanto também pode ser um SCC Registered, também conhecido como RDIMM SCC ou Registered DIMM. Os UDIMM SCC são basicamente pentes convencionais de memória que possuem apenas um nono chip de memória por rank, justamente para as correções. Já o RDIMM é o pente SCC tendo o nono chip e junto dele um buffer. Esse buffer também é chamado de registrador. Se encontra entre o controlador de memória e os chips de memória DRAM. Ele basicamente filtra e organiza os sinais de controle que a CPU envia para a RAM antes de chegar aos chips. Isso permite maior estabilidade e maior quantidade de pentes e RAM usados simultaneamente pelo PC, porém aumenta a latência e acaba sendo bem mais caro para o consumidor. Por isso acaba sendo usado muito mais comumente em servidores, graças às suas peculiaridades. Depois de tanto tempo eu finalmente acabei de fazer esse vídeo. Eu fiquei mais ou menos uma semana fazendo o roteiro, mais uns 8 dias editando e foi bem complicado para mim. Então, se você puder ajudar com um comentário, um like ou até mesmo se inscrever, seria de grande ajuda. Eu acho que o próximo episódio pode ser das placas mãe e depois das placas de vídeo. Eu também estou precisando fazer algum vídeo sobre fazer um upgrade no PC da minha irmã, então bem provavelmente eu vou fazer isso, porque eu já comprei as memórias e bem, eu vou gravar e mostrar no canal. Se vocês tiverem alguma indicação de vídeo que vocês queiram, como algo específico, eu poderia tentar fazer também, deixe um comentário e eu posso fazer. Bem, muito obrigado por tudo e até mais.